Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Com essa estrofe, com esse poema de François Silvestre, estamos começando o programa Cantoria Nordestina, aqui na TV Câmara Mossoró. Eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alpendre do interior. O cheiro gostoso da terra molhada e o rádio na mesa do agricultor. A voz do vaqueiro na lida com gado e aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente viver, mas não vejo nada que faça esquecer das coisas bonitas lá da minha terra. É isso aí, estamos começando o programa Cantoria Nordestina aqui na TV Câmara Mossoró, que você acessa através do canal 23.2 da TCM. O programa Cantoria Nordestina tem por objetivo difundir melhor ainda a nossa poesia popular em Mossoró, na região, no mundo, né? Porque o programa é feito através de YouTube, né? E todos acessam o TV Câmara Mossoró, que aí você vai ter o nosso programa. E a gente sempre traz representações de instituições que a gente faz parte, de instituições sérias, tanto no contexto da cultura, né, como instituições que prestam o seu trabalho social de relevância, né? E como um rotariano de menos de 2 anos, aprendendo as coisas com vocês, com os companheiros rotarianos, hoje resolvemos trazer aqui, convidamos e já agradecemos pela pontualidade, inclusive chegou primeiro do que eu. Mas eu atrasar 10 minutos não é muita novidade, né? Mas a gente chega, a gente faz. Estou aqui do meu lado com o companheiro Jarbas Mariano, bucomaxilofacial, né? E conhece o Tarcísio Maia mais do que todo mundo, né? Já foi diretor da instituição. É uma de suas casas, né? Tem sua casa própria com a família. Conhece bem o Rotary, desportista do ciclismo, tem toda uma vivência já, apesar de muito jovem ainda, mas você já tem uma história do ciclismo, né? Sim. Antes de chegarmos aqui no objetivo mais específico de sua presença, que é para falar sobre um projeto que é beneficente, eu tenho uma curiosidade de saber de você como o que despertou é o ciclismo e quando começou. Tá. Eu sempre gostei de pedalar, né? E já de jovem sempre pedalei, mas a partir de 2015, né? Foi onde eu realmente me dediquei mais ao ciclismo. Eu sempre gostei de esporte, já velejei, já corri de vaquejada, né? E o ciclismo em 2015 eu comecei a me dedicar mais intensamente e não faço parte do ciclismo profissional, mas eu faço parte do esporte do ciclismo e a minha modalidade é mountain bike, né? Eu dou preferência, eu praticamente não pedalo em asfalto, né? Tenho muito medo e gosto mais do campo. E aí eu associei, como eu gosto do campo,
com o ciclismo, eu faço o ciclismo de mountain bike, mas por trilhas, né, ou praias. Fiz algumas viagens maiores, eu fiz Natal, Tibau pela praia, né, totalmente pelo litoral, fiz em 3 dias, né, um grupo de 8, éramos um grupo de 8. Saímos de Natal, ali da Ladeira do Sol, e até Tibau, né, e fiz um percurso maior fora do estado, chamado Caminho da Fé. O Caminho da Fé, ele é o maior trajeto de ciclismo do nosso país, ele tem 21 anos, e ele começa em Águas da Prata, São Paulo, e termina em Aparecida, né? Dá um total de 322 quilômetros, com quase 9.000 de altimetria, 8.700 e pouco de altimetria. Esse percurso eu fiz em 5 dias, um grupo com 32 ciclistas, 8 de Mossoró, né? E o restante entre o Ceará e tinha alguns representantes da Bahia. Nós fizemos em 5 dias e foi um desafio muito grande, porque nós não somos de uma região onde temos muita altimetria. Você tem uma ideia, a maior altimetria que a gente tem aqui é a Serra de Martins, em torno de 750 metros, né, de altimetria, e o mais próximo aqui é a Serra Mossoró, entre 230 e 250. E aí nós enfrentamos o Caminho da Fé, onde nós subíamos, por média, 2.300, 2.400 metros de altimetria diariamente, né? Mas foi um desafio muito bom, porque é um percurso que, além de exigir fisicamente, ele também exige muito da sua parte mental, e é um momento também de espiritualização, onde a gente, o percurso demanda muito para você meditar, para você pensar sobre a vida, fazer as reflexões, né? Então são duas viagens assim do ciclismo que eu sempre digo aos colegas que quem puder fazer, tiver tempo, tiver disposição, que deve fazer, que é muito bom. Pois é bom físico, né? Psicologicamente. E eu acho que e também tem a questão do social, né? De conhecer pessoas, de conhecer amigos, né? Geralmente os grupos que praticam esporte, né? Eles têm uma união muito importante, né? O que participam das sociedades diversas. Então, eu acho interessante isso, porque eu acho também, você deve pensar assim, que é uma forma de também incentivar aos jovens, né? Sim. Então, quem puder começar o mais cedo possível, né? E vai ganhando corpo, vai ganhando maioridade, e quer dizer, o esporte tem colaborado muito para afastar muitos jovens, muitos adolescentes, né, do mau caminho, da droga, né? Com certeza. Porque enquanto você está numa atividade esportiva, numa atividade da educação, você já está distante fisicamente. Isso. E se você já está distante fisicamente, você já está levando uma certa vantagem. Quando você está próximo, né, você está no risco. Eu sempre pensei, Jarbas, que a cultura e o esporte eu acho muito interligados. Que sempre utilizei um pouco da cultura através da viola e de outras manifestações que teve uma experiência, e também o esporte na escola, justamente para esse envolvimento, né, com criança e adolescente, e quem seguiu por ali cresceu na vida rapidamente, né? Agora, quem se descuida também pode se perder rapidamente. Com certeza. A gente vive num mundo de violência que o envolvimento com a cultura, com o esporte é sempre muito bom.
Jabas, a gente vai agora a um breve intervalo, depois a gente fala desse projeto de ciclismo que você pensou e que tem aqui a essência do Rotary, né? E vai realizar e a gente vai comemorar junto essa atividade, se Deus quiser, que eu acho importantíssima. Mas quem vai falar sobre a atividade é você, logo depois do breve intervalo aqui na TV Câmara Mossoró, que você acessa através do canal 23.2 da TCM. Tá vendo essa obra aqui? Ela é tão grande quanto o descontão do IPTU que a Prefeitura está fazendo em Mossoró. 25% de desconto na cota única até o dia 31 de março. Com o pagamento facilitado, você pode pagar o IPTU no cartão de crédito, no Pix, no boleto ou parcelando. E o melhor, aqui o IPTU volta para você. Ele vira obra, vira trabalho, vira transformação. IPTU 2025, junto com você, Mossoró faz acontecer. Pois é, vamos agora aqui para o segundo bloco do programa Cantoria Nordestina. Hoje, na ausência do poeta Antônio Domingos, o Damião, que sempre vem também, e a gente sempre traz pessoas que somam com o nosso programa na informação, na cultura, no esporte, como já disse anteriormente, e vamos agora conversar estamos conversando, né, com o nosso companheiro rotariano, que dá sua contribuição no Rotary, percebo sempre com ideias brilhantes, e como o pratica em suas atividades também no campo da medicina. Então tem uma dedicação lá, quem gosta de ser dedicado é para onde vai, quando escolhe uma atividade procura fazer isso. Então a gente tem a satisfação de receber o nosso bucomaxilofacial, Dr. Jabas Mariano. Companheiro, estive numa reunião, né, onde você expôs um projeto que é cumprir um pequeno roteiro, né, no ciclismo, mas com fins de ajudar, de colaborar, né, estruturalmente com o Tarcísio Maia. E a gente sabe que isso é função de dever de Estado, mas de dever das instituições. Mas tem falhas nos governos, né, nos mais diferentes patamares. Então, e você que vive ali, conhece a realidade, então despertou em fazer uma campanha em que beneficia, né, pessoas que vêm do interior, que não planejaram para vir muitas vezes, por um acidente, muitas pessoas também que se sentem proibidas de usar capacete, né, termina parando por ali e precisa de uma assistência. Trata-se de um hospital que atende, acho que metade do estado, né, por aí. E hoje já desafoga talvez um pouco com o Hospital de Pau de Ferro, mas já tem muita demanda aqui, né? Sim. Então você pensou nesse projeto, em que se resume esse projeto que você nos expôs na reunião quinta-feira passada no Rotary. Vamos lá. Pegando um gancho do bloco anterior, você falou que o ciclismo, ele também promove esse laço de amizade e de companheirismo. Baseado nisso, é que o Rotary, ele sempre promove ações, porque o tema geral, o lema geral do Rotary é dar de si sem pensar em si, né? Anualmente, o governador, ele tem um tema específico, o desse ano é Unidos para fazer o bem, né? E o ano passado, nós tivemos a ideia de fazermos um passeio ciclístico alusivo ao Dia dos Pais, e como um dos meus percursos
de bicicleta envolve várias comunidades carentes, e eu vendo que a comunidade do Riachinho era uma comunidade muito carente, nós levamos para o Rotary a proposta para fazermos um passeio ciclístico que saiu do Rotary, foi até a comunidade do Riachinho, e a inscrição era doação de uma cesta básica. Nós fizemos um levantamento junto à comunidade, através dos agentes comunitários de saúde, e detectamos que mais ou menos 60 famílias carentes de cestas básicas. Então, o nosso objetivo, nosso alvo era atingirmos 60 cestas básicas. E, para nossa surpresa, eu envolvi o mundo do ciclismo. Para nossa surpresa, nós conseguimos arrecadar mais de 100 cestas básicas. Ou seja, nós ultrapassamos a nossa expectativa. E essa ação, ela teve um poder tão grande, uma ampliação, que além de ajudarmos a comunidade do Riachinho, ainda ajudamos o Albem, ajudamos algumas comunidades terapêuticas, Casa do Estudante, enfim. Isso tudo fruto de pessoas que se uniram com o objetivo não de resolver o problema da fome, mas pelo menos de amenizar aquele problema. E como nós pensamos que era alusivo ao Dia dos Pais, nós imaginamos o seguinte: nada torna um pai mais feliz do que ele prover o alimento para dentro da sua casa, né? Então essa foi a campanha. Esse ano eu trabalho no Tarcísio Maia há mais de 30 anos, né? E eu sei das dificuldades que a instituição enfrenta, mas também sei do quanto ela é importante para a comunidade. Só para você ter uma informação, hoje o Tarcísio Maia ele é referência para mais de 60 municípios da nossa região, né? Mais precisamente 64 municípios, nós somos referência. E essa campanha, nós queremos fazer um passeio ciclístico, onde a inscrição será revertida para aquisição de lençóis, né? Hoje o Tarcísio Maia ele dispõe de quase 200 leitos, e os lençóis eles são muito lavados, passa por processos dentro de máquinas, e muitos deles não têm condições de serem reutilizados. Visando isso, nós pensamos nesse passeio, onde nós vamos fazer um percurso dentro da cidade. Os ciclistas vão até o Tarcísio Maia para presenciar a entrega desses lençóis, e retornamos para o Rotary para um café da manhã. Igual como nós fizemos com as cestas básicas, só que o percurso foi maior. Nós saímos do Rotary, fomos até a comunidade do Riachinho, fizemos a entrega das cestas básicas e retornamos para o Rotary, né? Deu um percurso de 20 quilômetros, né? Esse nosso agora, talvez a gente faça um percurso aí em torno de 15 quilômetros. Mas são atitudes como essa que me levam e me motivam a ser rotariano, porque a gente une pessoas que dedicam um pouco do seu tempo e dos seus recursos financeiros com o único objetivo de fazer o bem sem saber a quem. Você disse uma coisa bem interessante, né? Fazer sem pensar em si. Porque aquele fazer pensando em si, então você está investindo. É um investimento. Sim. Você, tudo bem, resolve o problema de alguém, mas você está pensando em si, né? Para se beneficiar de alguma forma e tal. Então, eu lembro que eu morava na Casa do Estudante e li um livro que o título era O Valor das Pequenas Coisas, né? Eu confundo, era de Gibran por ali, ou então eu acho que era de Neymar de Barros, um baiano. E você citou o exemplo aí, aquele pai de família que sente dificuldade e se recebe uma cesta básica, não resolve, mas ameniza. Se alguém está aqui desmaiando,
Vamos dizer que ela tem até uma condição de ter alimentação, mas ela está em determinado local que não está tendo acesso. E se ela não comer um pão aqui, um simples pão, ela pode desmaiar. Sim. E essa alimentação vai adiar mais 3 ou 4 horas esse Sim. desmaio, até aparecer. Então, acho que aí é o valor das pequenas coisas. O pão é um valor irrisório, se você for pensar financeiramente, né? Mas o efeito é muito grande. Eu quero, inclusive, começar o segundo bloco, que a gente vai, o terceiro, né, Yuri, do programa de hoje, também falando sobre uma experiência que nesses 2 anos, ou aproximado 2 anos, que eu tive no Rotary, e se eu não fizesse parte do Rotary mais, eu ia comentar, isso foi muito importante, isso já valeu aquele tempo que eu passei por lá, né? Com vocês, a experiência que eu senti com os meus companheiros. Mais um intervalo e logo voltaremos. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, não seguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Pois é, né? O tempo de televisão corre muito, né? E bom que a gente tivesse aqui mais uns 3 blocos para conversar sobre essa temática que, em suma, a gente está tratando de solidariedade, né? Uma coisa muito boa para quem recebe e também ótima para quem faz, para quem se destina a fazer. Isso também é uma coisa que foi uma identificação, né? Eu tinha
uma ideia de Rotary, mas não tanto. Sabia mais ou menos, mas não tanto. Aí entrevistei Geraldo Maia. Você é o terceiro rotariano, né? Clóvis, nossos irmãos, né? O meu advogado Clóvis Vieira, irmão e companheiro. E o historiador, nosso companheiro e amigo Geraldo Alves. Então, fui convidado por eles e não me arrependi até agora e não estou arrependido. E eu pensei assim, se eu já tivesse desistido, que às vezes uma coisa, uma situação motiva você deixar. Claro. Por exemplo, se eu fosse morar em outra cidade, ficaria inviável. Mas eu poderia dizer, valeu a pena o tempo que eu passei pelo Rotary. Primeiro, pelos conhecimentos que a gente tem. A leitura daquela cartilha, né, é mestra. Então, aquela leitura faz a gente refletir e ter os conhecimentos. E aquela ação que a gente conversou aqui em off, foi a que mais me emocionou. Eu sempre gosto assim, na minha vida, como professor durante 34 anos, o que é que me chamou a atenção? Poucas coisas, mas muito significantes, né? Ou poucas vezes, me chamou muita atenção. Eu lembro que foi presidente do conselho, já pertinho de me aposentar, e tinha um caso de suspeita de prática de pedofilia, certo? De um cidadão com mais de 50 anos e a menina com 11. A gente não tem prova, mas teve os comentários, a gente apurou todos os comentários, e como presidente do conselho, a diretora já fazia parte do conselho nato, né, de forma nata, ela já era do conselho que é composto por professores, alunos e tal. E eu me trouxeram essa incumbência, aceitei. Então a gente tentou desvendar isso aí. A gente fez a parte da gente, aí mandou para a promotoria. Aí depois não foi mais, não era mais nosso dever acompanhar, porque também já tinha saído da escola. Mas isso aí para mim foi o mais importante que aconteceu como presidente daquele conselho, ou como parte daquele conselho. Então, como Rotary, aquela ação daquele rapaz de acudir, né, naquele projeto Mãos Solidárias, né, que a gente foi fazer a entrega daquela mão para um rapaz que não tinha o braço e que, ao mesmo tempo, logo ele se familiarizou, incrível, né? Já pegou um lápis, já pegou uma escova, né? E ele não sonhava mais pegar uma xícara, pegar um lápis, nem escovar os dentes. Isso. Então ali já é uma coisa muito, que marcou muito. Por isso que a gente tem um programa também na difusora. No momento que você ou qualquer companheiro quiser ir lá, Clóvis agora quer levar como presidente, né? A gente está lá para divulgar também. É bom divulgar, porque a sociedade às vezes não conhece muito, conhece pouca gente da sociedade, conhece a importância do órgão. Às vezes diz assim, uma pessoa, eu estou aqui na coisa de rico, então estou no ponto errado, porque não sou, certo? Não é coisa de rico, porque não daria certo para mim. Não é, isso não é, eu expliquei, isso não é. Certo? A gente paga uma taxa que, se você for jantar em qualquer lugar com uma companheira, se aprofundar no suco, não vai dar para pagar aquela taxa que a gente paga por mês. Com certeza. Né? E precisa preservar. E você tem uma estrutura excelente ali, que todo mundo viu. Então, só essa taxa também não pagaria aquilo, porque tem outros recursos que o próprio Rotary criou. Então, acho que é importante as pessoas conhecerem para não ter essa visão distorcida, né? Coisa de gente rica, eu digo não. Primeiro, eu tenho dito assim, eu nasci para não ser rico. Nasci para ser repentista, nasci para ser radialista e nasci para ser professor. Como é que a gente vai enricar? Né? Como é que vai ser um homem rico? Né? Mas assim, Jário, então, vamos aqui. Tudo pensado, foi pensado para o próximo 31, mas não vai ser possível, né? Isso. Porque está havendo alguns eventos aqui, mas você já imagina o mês que possa acontecer, né? Mas já podemos divulgar. Podemos. Antes de entrar nisso aqui, eu quero só fazer um rápido comentário, o que foi que me levou ao Rotary, né? Em 2015, eu ocupei durante 3 anos e 8 meses o cargo de diretor-geral do Tarcísio Maia, né? Tenho mais de 30 anos lá e esse período eu era o diretor-geral. E em 2015
eu recebi o título lá do Rotary de sócio honorário. É um título que o Rotary cria anualmente. Ele detecta 3 pessoas que tiveram um destaque de alguma maneira na sociedade e dá esse título. E aí foi quando eu conheci o Rotary, né? Eu ouvia falar no Rotary, mas não sabia o que era. O tempo passou e eu, devido às atribulações, devido às atribuições que tinha, eu não ingressei de imediato. Tinha o título de sócio honorário, mas aí depois eu vim a fazer parte, hoje eu sou o tesoureiro dessa gestão, né? E o que me motiva são ações onde você tem condições de contribuir até a distância. Por exemplo, o programa que o Rotary tem de vacinas, né? Da vacina da polio, são ações que você faz aqui e vai refletir em outros países, né? Voltando para o ciclismo, nós havíamos programado para o último domingo desse mês, já que o passeio era alusivo ao Dia dos Pais, mas aí coincidiu com 2 eventos, grandes eventos de ciclismo na nossa região, uma prova que é o Desafio de Governador e outra que é também uma prova que vai envolver muitos ciclistas, e isso iria esvaziar. Para conseguir até os Lençóis, eu acho que até a gente teria êxito, mas o objetivo é unir as duas coisas, incentivar a comunidade a colaborar, a contribuir, a doar de si. E para isso a gente quer que o ciclista e as pessoas que façam essa doação, ele vá assistir essa entrega lá, para ele sentir que o esforço dele, a doação dele, vai fazer o bem a quem está precisando. Esse é o objetivo. Vai fazer falta a ele, né? Com certeza. Jamais. Né? Então esse é o espírito do Rotary, né? Então, já que não vai acontecer mais no dia 31 deste agosto, né? Então vai culminar com o mês da libertação dos de escravos. Você vai só pensar na data. Nós queremos fazer em setembro. Em setembro. Aí quando tiver a data você pode. Aí eu vou tomar conhecimento, a gente vai divulgar. E pode voltar à Rádio Difusora depois aqui. O espaço sempre será aberto. Tá joia. Quantos minutos tem aí, meu amigo? 2 minutos, né? Bom, eu quero agradecer ao companheiro Jabas, mas daqui a pouco ele faz as considerações finais do programa. Lembrar ao nosso ouvinte que a cantoria está muito viva, está muito bem no Nordeste. Tem regiões que ela está mais acentuada, regiões menos, mas a cultura é desse jeito, é como a educação, né? E a arte de raiz, você nunca vai ter grande público, mas vai ter um público de muita qualidade, que isso é o interesse maior nosso. Estarei neste sábado, 23, em um grande festival, eu acho que é o 49º, lá em Gravatá, no Pernambuco, uma cidade maravilhosa. Estarei lá, acho que é pela 5ª vez. O colega Daniel Olímpio é um incentivador da cultura popular. Ele e o seu filho Dejaí Olímpio também, 2 poetas brilhantes, fazem um trabalho muito bom, sempre tem apoio municipal, tem apoio do Estado, às vezes não tem, mas eles não deixam de fazer. Então estaremos lá. A luta que ele tem lá é a luta que nós temos aqui também, né? Nós realizamos neste 2015, neste junho, o 23º Festival de Repentistas. Ao longo desse tempo já discutimos com o secretário, mas discutimos para ajudar, né? Para entender que não existe cidadania sem cultura, não existe cidadania sem esporte, não existe cidadania sem educação. Tudo é um contexto. Interligado. Então é isso. E cultura é tão barato para os órgãos comprarem, certo? É muito barato. É só uma questão mais de ter identificação. E precisa ter pessoas, como eu faço, o que Daniel faz, e outros fazem em Natal, outros fazem em Mossoró, chegar e tentar convencer os poderes. Olha, nós temos isso aqui, isso tem retorno.
certo? Isso tem retorno também para vocês, porque tem público, tem pais de família que sobrevivem, né? É uma luta nossa. E aí no dia 23 estarei lá, no dia 24 estarei exatamente em Campina Grande, não, em Mogeiro, que é uma cidade perto de Campina Grande, vindo, né? E dia 25 já estarei em Mossoró, né? Retomando as atividades. É uma correria, mas a gente tem saúde, gosta de fazer, a gente não se cansa quando gosta da atividade, a gente não se cansa, a gente vive a atividade. O Jarbas Mariano, companheiro, eu gostaria de lhe agradecer pela pontualidade, pelas informações, para você, telespectador que está em casa, conhecer um pouco do objetivo do Rotary, que é praticar essas ações, ter sempre essas virtudes de solidariedade. E deixo com você para fazer as considerações finais e assim a gente conclui mais um programa aqui na TV Câmara Mossoró. Você acesse através do canal 23.2 da TCM, que nos assiste aqui, depois vai para o YouTube, a gente manda para os amigos através do WhatsApp. Esse programa, com 3 ou 4 dias de veiculado, chegará a você, certo? Ok. Fica à vontade. Companheiro Alaci, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, a sua atenção, e eu quero fazer um convite a você, ouvinte, para participar das nossas reuniões. O Rotary funciona na nossa sede, uma sede própria, ali vizinho à Praça do Rotary, o nome Praça do Rotary é alusivo ao nosso clube, ali no Nova Betânia, em frente ao Fogo na Chapa. Então, nossas reuniões, elas acontecem todas quintas-feiras, a partir das 19h10, e ela é aberta a qualquer cidadão que queira conhecer, que queira participar, né? Então, as nossas reuniões, elas são abertas e você será bem recebido. Quinta-feira, agora, dessa semana, nós teremos uma palestra muito importante sobre saúde materno-infantil. Será proferida pela doutora Ivna Moraes, onde a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró disponibilizou toda uma equipe para falar sobre a saúde materno-infantil, para que nós, rotarianos, possamos ser multiplicador dessas ações. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos acompanharam, ao nosso telespectador, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.